Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o processo seletivo do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que será para o cargo de juiz leigo. Nessa aula eu vou estar falando sobre noções de hardware, microcomputadores e periféricos de entrada e saída. A banca que irá elaborar a prova será a banca Instituto Axis. E eu tenho material de informática e provas anteriores da banca Instituto Axis, que você pode adquirir entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo telefone 022 998 58 7780. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora e também compartilhe nas suas redes sociais, que assim você vai estar me ajudando no crescimento aqui do canal. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar uma playlist minha de aulas de hardware que já estão gravadas aqui no meu canal do YouTube. Essas aulas são da banca Selecom e de outras bancas que cobram questões similares à banca Instituto Axis. Então esse processo seletivo será para o cargo de juiz leigo e serão ofertadas aí 60 vagas. As inscrições vão do dia 6 de abril de 2022 até o dia 5 de maio de 2022. A prova objetiva será no dia 3 de julho de 2022, no domingo. Aqui nós temos as disciplinas que serão cobradas aí na prova. Serão 10 questões de português, 10 questões de informática e 10 questões de vários temas do direito, tá? Vai dar um total de 80 questões. Então a informática é importante você estar estudando, porque serão 10 questões que vão ser cobradas na prova. Aqui nós temos as noções de informática que está no edital. E nessa aula eu vou falar sobre o primeiro tópico, né? Noções de hardware, microcomputadores e periféricos de entrada e saída. Nas próximas aulas eu vou falar sobre sistemas operacional, Microsoft Windows, conceitos de internet, entre outros assuntos aqui que está no edital, tá bom? Então é importante você se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque assim que eu colocar vídeo novo aqui no canal, você vai receber a atualização. Como eu comentei no início do vídeo, eu tenho um curso de informática que eu vou apresentar aqui para você e provas anteriores da banca Instituto Axis. Através dessas provas anteriores, você pode estudar o português da banca e também a informática. Agora, a parte de direito, eu não vou ter provas com esses temas. Por quê? Não tem provas anteriores da banca Instituto Axis de advogado e de juiz. Eu não encontrei. No pacote que eu criei, né, através de pesquisa e organização, só tem provas aí com português e a informática que vai te ajudar nos estudos. Esse daqui é o meu curso de informática com foco na banca Selecom e na banca Instituto Axis. Essas duas bancas cobram quase a mesma coisa da informática. As questões são bem parecidas, tá? Você vai assistir essa aula aqui, depois você assiste a playlist de aulas minhas de hardware, que você vai ver a semelhança das questões, tá? Aqui tem os detalhes do meu curso e você querendo adquirir, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Então vamos para a aula. Nessa aula nós vamos falar aí sobre noções de hardware, microcomputadores e periféricos de entrada e saída. Primeira coisa, vamos conhecer algumas palavras da informática que são cobradas em provas de concurso. A primeira palavra, é o que está no edital, é hardware. O que significa hardware? É a parte física do computador, suas peças. Exemplo, teclado, mouse, impressora, monitor, pendrive. Tudo que é físico é chamado de hardware. Software. Software é a parte lógica do computador, seus programas,
também chamados de aplicativos. Quais programas que a gente precisa conhecer para concurso público? O Windows, o Word, Excel, Internet Explorer, Google Chrome, entre outros. Então, todos os programas do computador e do celular também, do smartphone, são chamados de software. E a parte física do computador é hardware. Aqui nós temos, ó, peopleware. Aqui tem um errinho aqui, tá? Aqui no lugar do A é O, que na hora que eu fiz o slide eu coloquei A, mas é O. Peopleware. Peopleware significa o quê? Usuário da máquina. É a pessoa que utiliza o computador. Backup. Backup quer dizer cópia de segurança. Por exemplo, você tem várias fotos no seu computador. Você copia essas fotos para um HD externo, para um pendrive. Você está fazendo o quê? Uma cópia de segurança. O nome que se dá a esse procedimento é backup. Browser. Browser significa navegador, programa para acessar a internet. Um exemplo é o Google Chrome. Então, essas aqui são palavras básicas que você precisa conhecer, principalmente na hora de ler o enunciado da questão, que pode aparecer alguma palavra dessa aqui, tá? Então, hardware é a parte física, software é a parte lógica, peopleware é o usuário da máquina, backup, cópia de segurança, browser, navegador. Existem outras palavras da informática, mas aí eu vou falar em outra aula, beleza? Começa guardando essas daqui primeiro, depois você vai guardando as outras que são importantes também. Bom, aqui nós temos um computador de mesa, que é chamado computador desktop. Quando aparecer assim, computador desktop, quer dizer computador de mesa. É aquele computador que tem um gabinete, que é essa torre aqui que eu estou marcando de amarelo, ó. Muita gente chama a torre de CPU, mas está errado, tá? Já aprenda isso nessa aula aqui. Não chame mais a torre de CPU, porque CPU é um chip que fica dentro do gabinete, dentro da torre. O nome dessa torre aqui é gabinete. Guarda isso, porque muitas bancas jogam umas pegadinhas dizendo que a torre é CPU, porque muita gente fala, né, chama o gabinete de CPU, e está errado. CPU é um chip que fica dentro do gabinete. Então esse computador tem várias peças, que é a parte física do computador, chamada de hardware, e cada peça tem uma função no processamento de dados. E é isso que eu vou ensinar a você. Então vamos lá, ó. Primeiro eu vou ler aqui e depois eu vou explicar. Primeiro, ó, monitor, saída de dados. 2. Modem, entrada e saída de dados. 4. Mouse, entrada de dados. 5. Caixa de som, saída de dados. 6. Impressora, saída de dados. 7. Teclado, entrada de dados. E o gabinete não tem função nenhuma no processamento. Tá? Por que o gabinete não tem função nenhuma? Porque ele é uma caixa onde fica armazenada as placas do computador. Somente isso. Ele é só para armazenar as placas. Tá? Então vamos entender. Ó, monitor, saída de dados. Modem, entrada e saída de dados. Mouse, entrada de dados. Caixa de som, saída de dados. Impressora, saída de dados. Teclado, entrada de dados. Então algumas peças são de entrada, outras são de saída e outras são de entrada e saída. Vamos começar aqui pelo teclado, que é o mais simples, né? Então o teclado ele faz o quê? Nós digitamos aqui nas teclas e a informação vai fazer o quê? Vai entrar no computador e vai aparecer aonde? Na tela do monitor. Então o teclado ele faz a entrada de dados quando você digita e o monitor faz a saída de dados, porque ele transmite para você algo que está dentro do computador. Então o teclado faz a entrada, o monitor faz a saída. A impressora, por que ela é de saída? Porque sai a informação do computador pela impressora, na hora da impressão. Então a impressora é de saída. Caixa de som aqui, ó, número 5, também é de saída. Por quê? Você manda tocar uma música, sai na caixa de som. O mouse, número 4 aqui, ó, também é de entrada.
que nem o teclado, como o teclado. Por quê? Você movimenta o mouse aqui fora e a setinha do mouse se movimenta lá dentro. Não sai nada do mouse, não sai nada do teclado. Os dois fazem o quê? Fazem o quê? A informação entrar no computador. O modem que está aqui no meio, ó, entre o monitor e o gabinete, ele é de entrada e saída. Porque o modem ele serve para a gente acessar a internet. Então nós enviamos informações para a internet e recebemos informações da internet. Então cada peça do computador tem uma função no processamento de dados. E tem algumas que não tem função nenhuma, como o gabinete. Tá? Ele só serve para armazenar as placas. Beleza? Isso daqui é o conhecimento básico que você precisa ter para resolver questões de concurso. Uma coisa que eu quero lembrar aqui a você que está assistindo essa aula. Você não precisa ser um técnico de informática para resolver questões de informática de concurso. Você só tem que entender a teoria, tá? E resolver questões. Quanto mais questões você resolver, mais rápido você vai entender como a banca cobra informática na prova. Beleza? E se você adquirir meu curso de informática completo, vai ter mais informações sobre hardware do que nessa aula aqui. Então vamos entender o funcionamento da máquina, do computador, comparando a uma empresa. Olha só, a gente tem uma empresa aqui. Nessa empresa vai ter uma entrada de carga. Tem um caminhão aqui, está trazendo a carga. O gerente vai analisar essa carga, ou ele vai armazenar na empresa, ou vai mandar sair. O computador trabalha da mesma forma. Entrada de dados, processamento de dados, armazenamento de dados e saída de dados. Então você vai ter que conhecer as peças do computador que fazem entrada, que fazem o processamento, que fazem o armazenamento de dados e a saída de dados. É isso que eu vou ensinar nessa aula aqui. Então vamos entender agora as peças do computador, como eu já expliquei anteriormente. Olha só. Entrada de dados. Uma peça que faz a entrada de dados é o teclado. Tá? A partir de agora, nós vamos chamar essas peças que fazem entrada, saída e entrada e saída de periférico. Essa palavra periférico está até no edital lá do processo seletivo, né? É a mesma coisa de hardware. Tá? Periférico de entrada de dados. Teclado. Agora, quem faz o processamento de dados é o processador, ó, é o CPU, que eu comentei. O CPU é esse chip aqui que está aparecendo, ele é bem menor do que está aparecendo na sua tela aqui, e ele é o processador, é o microprocessador. CPU não é gabinete, não é a torre. CPU é esse chip que fica dentro do gabinete. Tá? Ó, impressora é um periférico de quê? Saída de dados, porque faz a informação sair do computador. HD ou disco rígido, que pode ser chamado de disco rígido, é um periférico de quê? Entrada e saída de dados. Todo dispositivo que armazena dados, ele é de entrada e saída. Por exemplo, pendrive, que a maioria das pessoas conhece. Você armazena dados no pendrive, uma foto, uma música, mas você pode tirar também. Quando você armazena algo no pendrive, você está introduzindo um dado. Então, está fazendo o quê? Entrada de dados. Quando você retira essa informação dele, você está fazendo a saída. Por isso que os dispositivos de armazenamento de dados são de entrada e saída. Tá? Então, teclado é um periférico de entrada, impressora, periférico de saída, HD ou disco rígido, periférico de entrada e saída. Agora eu vou botar aqui uma relação dos nomes dos periféricos de entrada, né? Os periféricos de entrada e saída e os de saída. Vamos começar com os periféricos de entrada. Ó, teclado, mouse, trackball, que é um tipo de mouse, webcam, scanner, joystick e microfone. Todas essas peças aqui são periféricos de entrada. Periféricos de entrada e saída. Todos os dispositivos de armazenamento de dados, como HD, pendrive, CD, DVD, disquete, etc. Headset, essa palavra headset é o fone com microfone. Né? O fone é de saída.
O microfone é de entrada. Quando você tem os dois unidos em um só, é chamado headset, e ele é de entrada e saída. Placa de rede, placa de fax modem, roteador, switch, impressora multifuncional, que é a impressora que copia, escaneia e imprime, e monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela, aquele do caixa eletrônico. Ele é de entrada e saída. Somente de saída, os monitores que não são de toque na tela, todas as impressoras, exceto a impressora multifuncional, caixa de som e fone de ouvido. Então esses daqui são de saída. Periféricos de entrada, entrada e saída e somente de saída. O CPU, que é o processador, que é esse chip aqui, ó, ele não é um periférico, mas ele é uma peça, ele é um hardware. Mas por que ele não é um periférico? Periférico são as peças do computador que fazem entrada, saída e entrada e saída. Como o processador ele só processa os dados passam por ele e ele encaminha esses dados, ele não é considerado um periférico. Ele é o centro, o núcleo do processamento de dados. Beleza? Nós vamos resolver questões da banca Instituto Axis. Então é importante você continuar assistindo o vídeo, compreendendo bem o que eu estou explicando, para que na hora de resolver as questões você compreenda também, tá? Caso você não tenha entendido algo que eu falei aqui, volta o vídeo depois, assista novamente, porque às vezes é uma coisa nova para você e você às vezes não está entendendo ainda. Mas volta novamente o vídeo depois, assista novamente, que na segunda vez você vai ficar mais claro para você a minha explicação, tá? Vamos conhecer agora as imagens dos periféricos de entrada. Ó, temos aqui, ó, teclado, mouse óptico ou mouse comum, trackball, que é um tipo de mouse, touchpad, que é o mouse do notebook. Aí eu coloquei aqui do lado, ó, mousepad. O mousepad, ele não é um periférico, ele é um acessório, né, onde você coloca o mouse em cima. Eu coloquei ele aqui por quê? Porque na prova pode cair mousepad e touchpad. O periférico mesmo é o touchpad, periférico de entrada, tá? Que é o mouse do notebook. Só para você guardar esses dois nomes e diferenciar na prova. Scanner é de entrada, webcam é de entrada, joystick é de entrada e está faltando a imagem aqui do microfone, que também é um periférico de entrada. Beleza? Os periféricos de saída. Ó, todos os monitores que não tem toque na tela são de saída. Impressora jato de tinta, também chamada de DeskJet, é aquela impressora que tem um cartucho de impressão. Impressora laser, também chamada de LaserJet, é a impressora que utiliza o toner. Impressora matricial, impressora térmica, impressora plotter, que é uma impressora de grande porte, como você pode ver aqui nessa foto. A impressora térmica é aquela do cupom fiscal. Impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. São todos periféricos de saída de dados. Agora os periféricos de entrada e saída de dados. Ó, modem, roteador, hub, switch, CD, DVD, Blu-ray, disquete e cartão de memória, HD, disco rígido e pendrive, placa de fax modem, placa de rede, monitor touchscreen, impressora multifuncional. Monitor touchscreen é o monitor de toque na tela. Impressora multifuncional é a impressora que copia, escaneia e imprime. Tem 3 funções ou mais. Então é de entrada e saída. Beleza? Baseado nisso, vamos começar a resolver questões da banca Instituto Axis. Lembrando que no meu curso completo vai ter mais conteúdo de hardware para o concurso, né, o processo seletivo, do que nesse vídeo aqui. Mais abaixo vai ter uma playlist gratuita de aulas minhas também de hardware da banca Selecom que serve para o Instituto Axis. Vamos lá. Essa é uma questão do Instituto Axis de 2020 e diz assim, ó: entre os dispositivos
empregados na configuração dos microcomputadores e notebooks, uns são utilizados exclusivamente na entrada de dados para processamento e outros exclusivamente na saída dos dados processados. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, exemplos de cada uma dessas categorias. Vamos ler novamente, ó. Entre os dispositivos empregados na configuração dos microcomputadores e notebooks, uns são utilizados exclusivamente no quê? Na entrada de dados. Então, periférico de entrada. Para processamento e outros exclusivamente na saída dos dados processados. Assinale a opção que apresenta, respectivamente, exemplo de cada uma dessas categorias. Então, está pedindo o que nessa questão? Um periférico de entrada e um periférico de saída. Então, a gente vai ter que ver aqui, ó, nessas 5 alternativas, qual alternativa tem um de entrada e um de saída. Bom, o primeiro de entrada que você tem que guardar é qual? Teclado e mouse. Então, tem aqui, ó, teclado, mouse, tá? Então, ó, o primeiro tem que ser de entrada. Então, tem um B, mouse aqui, e C, teclado aqui. Só que acontece, no caso, o B está errado porque os dois são de entrada. Então, aqui está errado. Tem que ser um de entrada e um de saída. Então, como os dois são de entrada, está incorreto. Na letra A está errado também porque o segundo é de entrada, tem que ser o segundo de saída. E pendrive é de entrada e saída. Então, esse aqui está eliminado. Tem pendrive aqui na letra E também. Já vou riscar também. E eu vou ficar entre a letra C e a letra D, né? Então, na letra C tem quem? Teclado e plotter. O que é plotter? Plotter é impressora. Vamos voltar lá para a gente lembrar. Aqui, ó. Ó, plotter, impressora de grande porte. É de saída. Então, tem algumas palavras que talvez você nunca tenha ouvido falar. Agora você tem que aprender para resolver questões. Como você está vendo lá, foi cobrada essa palavra na prova do Instituto Axis. A informática é uma disciplina que precisa ser estudada, assim como português, matemática, direito, que vai ser cobrado na sua prova. Então você tem que estudar para você ser aprovado. Não deixe para a última hora para estudar informática, porque muitos candidatos não são aprovados em concurso por eliminação na informática. Muita gente chega para mim, para ter aula comigo, na verdade, né? Depois que perde no concurso. Aí quer ter aula particular, mas poderia ter estudado antes. Então não negligencie a informática. Vai te ajudar na sua aprovação. Então vamos lá. Então aqui, ó. Então plotter é de saída. Aqui, ó. Então tem plotter aqui também, que é de saída. Só que aqui seria o de entrada. Aqui está eliminado. Resposta correta, letra C. Teclado é de entrada, plotter é de saída. Então você observa nessa questão que não tem figura. É só palavra. Então você tem que guardar as palavras que identificam as figuras que eu apresentei nessa aula, tá? Quais são de entrada, quais são de saída e quais são de entrada e saída, os periféricos. Beleza? Vamos para a próxima. Também da Banca Instituto Axis, de 2021. Diz assim, ó. Na configuração atual dos microcomputadores e notebooks, diversos dispositivos são utilizados exclusivamente na entrada do processamento, na obtenção dos dados a serem processados pela máquina. 2 exemplos de dispositivos que se enquadram nessa categoria são, respectivamente, vamos ler novamente, na configuração atual dos microcomputadores e notebooks, diversos dispositivos são utilizados exclusivamente na entrada do processamento, entrada de dados, ó, entrada. Na obtenção dos dados a serem processados pela máquina. 2 exemplos, ó, tem que ter 2,
dispositivos que se enquadram nessa categoria. Qual item abaixo tem 2 periféricos de entrada? Qual é o primeiro que você tem que guardar? Teclado. E o segundo? Mouse. Então tem teclado na letra C e na letra D. Tem mouse na letra B e na letra A. Beleza? Aí o que acontece? Não tem um teclado e um mouse na mesma alternativa. Então vamos começar a eliminar. Ó, pendrive na letra A é de entrada e saída. Então já está eliminado. Na letra B, ó, mouse plotter. Plotter é o quê? Impressora. Impressora é o quê? Saída. Eliminado aqui, eliminado aqui. E na letra E tem pendrive também, ó, eliminado. Resposta correta, letra D. Teclado e scanner. Então guarda agora isso também, ó. Quais são os 3 agora de entrada que você tem que guardar? Teclado, mouse e scanner, que a Banco Instituto Axis está cobrando nas suas provas anteriores e pode cair parecido para você. Olha só, essa primeira questão que a gente resolveu é de 2020, a segunda questão é de 2021, são de provas diferentes, só que o assunto é o mesmo, então pode cair bem parecido para você na sua prova, que a gente está no ano de 2022. E o assunto que está sendo cobrado no edital é hardware, é a parte física do computador e periféricos, o que eu estou ensinando aqui para você. Beleza? Então a resposta correta, teclado e scanner são periféricos de entrada. Vamos fazer mais uma questão, também do Instituto Axis, de 2020. Diz assim, ó, no contexto da informática, um termo em inglês, uma palavra em inglês, refere-se à parte lógica constituída por todos os programas que existem para um sistema, sejam produzidos pelo fabricante do computador, sejam produzidos por terceiros. O outro termo, a outra palavra, está diretamente relacionada à parte física de um computador, a tudo que se refere à máquina e aos seus componentes físicos. Esses termos, essas palavras, ó, são denominados respectivamente. Então está perguntando aqui, né? Tá pedindo. Qual é o nome da parte lógica do computador e qual é o nome da parte física do computador? Parte lógica é software, parte física é hardware. Resposta correta, letra C. Então falou parte lógica, software, parte física, hardware. Beleza? Então a gente fez 3 questões aqui da Banco Instituto Axis. A primeira falando sobre os periféricos de entrada e saída. Depois 2 periféricos de entrada e o significado da parte lógica e da parte física do computador. Espero que você tenha gostado da aula, tenha compreendido bem o que eu passei aqui. Se você gostou, deixa um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Se você quiser adquirir material de informática com questões anteriores da Banco Instituto Axis, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp e também provas anteriores. E não deixe de assistir a playlist abaixo de aulas minhas de hardware da banca Selecom, que serve também para o Instituto Axis. Um grande abraço e até a próxima aula.